Paz do Senhor, irmãos. Amém. Livro de 2 Crônicas. Capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Grato a Deus pela oportunidade de poder rever os irmãos. Nosso pastor, que sempre tem nos recebido com carinho. É um privilégio, uma honra poder mais uma vez voltar aqui nessa igreja que nós já amamos. Versículo de número 37. Como o culto é voltado a ensino, depois que eu ler o versículo 37, você com seu exemplar da Bíblia tomará o seu assento, mas pode deixar aberta em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Diz o texto: Porém Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliastes com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Preste atenção nesta fala. E os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Deus quebra o navio, mas Ele não te perde de vista. Toma o seu assento em nome de Jesus. Nós conhecemos muito bem a história quando o povo hebreu, no período teocrático da história, ele olha para a janela do mundo e percebe que as nações que estavam em volta de Israel, eles tinham reis. Então Israel sentiu um desejo no coração exacerbado de querer também para si um rei. Nós lembramos que quem estava neste tempo como juiz, como sacerdote, como profeta, era o próprio Samuel, filho de Ana, filho de Eucana. Mas Samuel percebeu que os anciãos do povo procuraram e disseram para Samuel o seguinte: os seus dois filhos, Abias e Joel, não podem liderar este povo, até porque eles não conseguiram seguir os passos do pai. O Senhor já está avançado de idade, Samuel, então nós queremos um rei para esta nação. A nação, então, ela entra em um período de transição do período teocrático para o período da monarquia. Ou seja, quando eu digo um período teocrático, é Deus que governa. Eles não queriam mais o governo de Deus, e eles queriam o governo de um homem. Então Deus escolheu um rei para eles, mas segundo o coração do povo. Vou repetir de novo: quem escolheu Saul foi o próprio Deus, da tribo de Benjamim, mas segundo o coração do povo. Ele vai reinar por 40 anos. Depois Davi vai reinar por 40 anos. Agora é um rei escolhido não segundo o coração do povo, mas escolhido segundo o coração de Deus. Davi, ele vai morrer, mas vai deixar um sucessor chamado Salomão, que também vai reinar por 40 anos. A morte de Salomão, ela causa um impacto na nação, porque Roboão, um dos filhos de Salomão, ele vai reinar. Porém, o imposto era muito alto. O reinado de Salomão tinha um templo magnânimo de esplendor extraordinário, onde outras nações vinham até Israel só para ver este templo. Quando o Roboão assume o governo, nos faz lembrar de 3 gerações. A primeira geração é a geração de Davi, é a geração que conquista, é a geração que sai segundo Deus para conquistar, para deixar frutos e herança para a sua próxima geração. A geração de Salomão não conquista, mas é a geração que recebe a herança de Davi, cuida da herança, mas a geração de Roboão é a geração que perde toda a herança. Eu poderia dizer o seguinte: a geração de Abraão é a geração que pela fé conquista. A geração de Isaac até permite uns poços serem entulhados, mas ainda é uma geração que persevera e preserva aquilo que recebeu como herança da primeira geração. Já a geração de Jacó é a geração que perde a herança, a geração que engana, a geração que terá que ter um encontro no vale de Jaboque, senão vai perder tudo aquilo que recebeu por herança. Assim é a nossa geração, a Assembleia de Deus. Ela chegou com homens que saíram, homens que procuraram pela fé conquistar esta nação, conquistaram essa nação. Homens que ladearam com outros homens, colocando a estaca do evangelho, do cristianismo aqui no Brasil.
Mas a outra geração que veio depois é a geração que recebeu essa herança dos primeiros pentecostais que chegaram aqui no Brasil. Somente cuidaram dos postos que receberam por herança. Infelizmente, essa geração está perdendo a essência e a identidade de que recebeu da primeira geração. Deus não vai abrir mão daquilo que Ele colocou aqui como herança. Roboão, ele tinha um conselho dos anciãos, e Roboão, ele tinha o conselho dos mais jovens. O conselho dos anciãos era o seguinte: se o Senhor aumentar o jugo, Roboão, o povo vai se dividir. Mas os mais jovens diziam: aumenta o jugo, aumenta o imposto, aumenta a carga. Ele não seguiu o conselho dos anciãos, que faziam parte de gerações antigas. Ele entrou no modismo de uma nova geração que quer as coisas do seu jeito, de forma imediatista, sem experiência alguma e sem a direção de Deus. O que então Roboão fez? Não deu ouvido aos mais velhos, aos anciãos, mas deu ouvido aos mais jovens. Ele aumentou o jugo do povo, e quando ele aumenta o jugo do povo, o reino se divide. Agora o reino com 12 tribos vai ter 2 tribos, Judá e Benjamim, como o reino do sul, que foi dada a Roboão. Mas 10 tribos, como o reino do norte, vai ser dada a Jeroboão, que tem por capital Samaria. O reino então se divide. O texto que eu estou lendo para vocês, e o monarca Josafá, ele é o monarca do reino do sul, da tribo de Judá. O reino do norte não teve um rei piedoso que pudesse servir de exemplo e deixar um legado para a geração futura. Mas o reino do sul tiveram 8 reis. Nem todos terminaram bem, mas a maioria destes 8, eles conseguiram deixar algum exemplo, alguma lição, algum legado. Nós temos Asa, nós temos Joás, Amazias, Uzias, nós temos o 13º rei de Judá, Ezequias, temos Josias, e nós temos Jotão, e nós temos o rei Josafá. Quando Josafá assume o reinado, ele é um rei piedoso. Ele tem um coração enternecido e voltado a Deus. Ele estabelece 2 coisas que são fundamentais para a minha vida, para a sua vida e para toda a igreja. Quando Josafá, ele reina, ele convida os sacerdotes e os anciãos e os levitas. Ele reúne este povo e pede que os levitas e sacerdotes vá em todas as terras e ensine a lei. Porque um povo instruído jamais será enganado. Um povo que carrega a palavra de Deus jamais será enganado por vãs filosofias e por falsas doutrinas. É por isso que essa igreja aqui em Minas Gerais, ela preserva a doutrina. Porque culto de doutrina em muitos lugares é vazio, porque são pessoas que já se desviaram da doutrina dos apóstolos. Entenda uma coisa: Jesus, ele fundou a igreja na cruz, inaugurou em Pentecostes, mas quem estabeleceu a doutrina foram os apóstolos. A doutrina é coluna que foi levantada sobre o fundamento que é Cristo. Quem não frequenta culto de doutrina quer mover os marcos que os apóstolos colocaram como estaca. Ninguém mova a doutrina que foi estabelecida pelo próprio Deus. Um povo direcionado pela palavra é um povo que terá uma família sadia, um ministério bem-aventurado e sucedido, mas aqueles que não têm a doutrina estabelecida no coração são presas fáceis para heresias. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Quando o povo voltou do cativeiro babilônico, a primeira coisa que foi restaurada e reconstruída na volta com Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, um tição tirado do fogo, foi o altar. A adoração sempre terá primazia dentro de nós. Só que Neemias vai reconstruir os muros. Jerusalém com altar e adoração sem muros é igreja sem doutrina. Vou repetir de novo. Nós podemos ter adoração e música do lado de dentro, mas se não tiver doutrina do lado de fora, somos presas fáceis.
Nós devemos ter a essência da adoração do lado de dentro, mas reconstruir os muros com a doutrina e com a palavra do lado de fora. Onde há muros e doutrina, não há brecha para o inimigo. Onde há muros e doutrinas, não entra heresia na igreja. Quer ter uma igreja forte, quer ter uma família forte, quer ter um ministério forte, seja fortalecido pela doutrina e pela palavra. Neemias, quando vai reconstruir os muros, ele não busca a pedra do lado de fora. Ele usou as pedras que já existiam do lado de dentro. Vou repetir de novo para ver se você entende melhor. Não precisamos trazer de fora pedras novas. Nós vamos continuar usando as antigas. E os muros doutrinários continuarão de pé, fortalecidos para a glória de Deus. A segunda coisa que ele faz, além do despertamento religioso, é um despertamento judiciário. Ele estabeleceu juízes para fortificar a sua nação. Quando Moisés estava sozinho no deserto, Jetro chegou em Moisés, o seu sogro, chamado Reuel, e disse a ele: Moisés, não é bom o que você faz. Eu fico imaginando alguns líderes nos dias de hoje. Um líder como Moisés, legislador da nação, que recebeu os 10 mandamentos, que o mar vermelho abriu para ele, que os 10 sinais ocorreram por intermédio dele. Imagine alguém chegar neste líder e dizer: não é bom o que você faz. Tem que ter muita humildade para ouvir. Por isso que Tiago diz: nós devemos estar prontos para ouvir, mas tardio em falar. Quem ouve conselhos caminha mais longe. Quem ouve conselhos não cria atalhos no evangelho. Quem ouve conselhos caminha por caminhos e veredas de justiça. Mas preste atenção nisso. O Moisés disse: por que não é bom o que eu faço? Jetro disse: porque eu estou acompanhando desde cedo e este povo, que são quase 2 milhões do deserto, toda a causa e toda a demanda eles vêm a ti para você julgar, Moisés. Deste jeito, você vai se desfalecer. Deste jeito, vai ter um cansaço de tal modo que você não vai suportar. Por isso que nós temos muitos pastores e líderes com cansaço espiritual e ministerial. Qual é o conselho então, Reuel? Reuel disse: Moisés, se você levantar homens de verdade, capazes e tementes a Deus, para julgar as questões pequenas, os obreiros filtram e só vai chegar às grandes. O cansaço será menor e o povo receberá mais respostas vindas da parte de seus líderes. Se o líder da tua igreja está sobrecarregado, é porque está faltando algumas pessoas. Quais as características desses obreiros para servir o ministério, para filtrar as questões e não ser um peso no ministério do teu pastor? Seja homem de verdade, seja homem capaz, temente, reto e justo, e a obra será leve para caminhar na presença do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. É culto de doutrina. Só que Josafá, ele teve 3 erros. Quantos erros? Primeiro erro, ele casou o seu filho com a filha de Acabe. Não quero perder muito tempo aqui com Acabe, mas Acabe foi um dos piores reis que existiu no Reino do Norte. Ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, e ele trouxe os deuses Baals para dentro do cenário do Reino do Sul e para o Reino do Norte.
Ele conseguiu fazer essa miscigenação e alguns deuses Jezabel trouxe. Acabe era um rei pervertido. Josafá, um homem piedoso, entregar o seu filho para a filha de Acabe, você vai ter problemas irreparáveis dentro da sua casa. Aqui vai para os jovens agora. Não, eu estou namorando uma menina. 1 Coríntios 7 diz, tem que ser no Senhor. Não, mas ela é do mundo, mas eu quero ganhar ela para Jesus. Dia de evangelismo é outro dia. Dia de comprometimento é no Senhor. Isso é julgo desigual. O profano não se mistura com o santo. Mas está passando muito tempo, eu não encontro ninguém. Se não encontrou, fique se preparando em santidade, vindo para o culto e adorando a Deus. No tempo dele, ele vai chegar de encontro à tua vida. Segundo erro, ele fez uma aliança com Acabe. Acabe ia para uma peleja e pediu apoio para Josafá. Quando o mundo pede apoio para a igreja apoia o mundo. De que maneira? Em oração. Podemos cumprir o nosso dever social? Claro que nós devemos cumprir, porque a igreja não é uma voz política, a igreja é uma voz profética. A igreja é um reino de sacerdotes e de profetas. Então a nossa voz nessa nação é profética. A igreja pode influenciar o mundo, mas o mundo não pode influenciar a igreja. A aliança com o mundo, de maneira nenhuma, será bem sucedida. Você trará problemas irreparáveis para dentro da tua casa. Terceiro ponto. Após as suas vitórias, Josafá já está mais velho. Já tem bastante experiência. Quem tem muita experiência começa a tomar atitudes no automático. Eu já sei como funciona, então eu não oro mais. Eu já sei como funciona, então eu só aperto o botão e as coisas vão acontecer. Evangelho não caminha no automático. Por que o maná descia na segunda e não podia guardar para a terça? Se você guardasse o da terça, ele apodrecia e estragava. Deus estava ensinando, o da segunda-feira eu dou. O da terça, não se preocupe. No dia certo eu também dou. Com isso, ele está nos ensinando o que o Pai Nosso nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está ensinando a ser dependente dele dia após dia. As batalhas que você enfrenta hoje contra o mesmo inimigo, Deus pode usar duas estratégias. Então não caminha só segundo a sua experiência, caminha segundo a voz de comando que vem da eternidade. Davi tem uma batalha contra os filisteus, ele ora a Deus e diz, Senhor, eu posso subir para vencer os filisteus? Deus disse, pode, Davi. Ele subiu e venceu os filisteus. No mesmo dia, contra o mesmo inimigo, os filisteus vieram contra Davi novamente. Davi poderia dizer, é só eu subir de novo, eu já sei como funciona. O detalhe que não é você saber como funciona, é você orar e Deus dá novas estratégias contra o mesmo inimigo. Ele orou de novo e diz, eu posso subir? Deus disse não. Dê meia volta e vem por trás deles de frente. E eu, o Senhor, vou vir pelas copas. Só segue a voz de comando. Quem vem pelas copas ainda continua sendo ele. Só que por estas alianças, nós temos que enfrentar algumas lutas que são desnecessárias. Eu gosto de ver postagem de irmãos no Facebook ou em redes sociais dizendo, eu passei por muitas experiências e muitas lutas, eu carrego cicatrizes. Nem sempre as cicatrizes que nós carregamos são de lutas pelo reino. Há muitas lutas que nós entramos, há muitas batalhas que nós entramos para batalhar, que são desnecessárias e não eram para estar batalhando. No versículo de número 1 aí da sua Bíblia diz, e sucedeu que, diga bem forte, depois disto.
aí tem uma vírgula. E tem uma batalha que está por vir. No versículo de número 1 diz: e aconteceu. E o que aconteceu? Uma batalha. O problema é que nós lemos o capítulo 20 e não entendemos o porquê da batalha. Por que Josafá tem uma batalha a ser enfrentada? Porque antes disso, ele fez alianças que não eram para ser feitas. Tem lutas que nós estamos nela enfrentando que não éramos para estar. São consequências de direcionamentos errados que nós contraímos batalhas que agora nós estamos nela e temos que enfrentar. Tem pessoas na igreja desgastada por falta de equilíbrio. Tem pessoas na igreja em provas e provações porque se precipitou e não buscou a direção de Deus. Nessa luta que você está, o Senhor me trouxe para dizer o seguinte: será que era para você estar nela? Será que essa luta que você está enfrentando é uma luta pelo reino? Ou essa aprovação foi você que foi buscar? E o texto vai dizer o seguinte: os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros os amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Agora você sabe o porquê da luta. Ele fez aliança com quem não era para fazer. Agora tem uma batalha a ser enfrentada. E o texto vai dizer no versos 2: alguns homens avisaram a Josafá: mesmo que você tome decisões erradas e lutas desnecessárias venham ao teu encontro, nenhuma delas vai te surpreender ao ponto de você não ser avisado. Talvez os céus me trouxe aqui só para dizer uma coisa: há lutas que estão por vir, se você não buscar a direção de Deus. Deus sempre levanta um profeta, ou fala por sonhos, ou por visões, mas não deixa você entrar em lutas sem antes saber de onde ela está vindo. Só que o texto vai dizer no versos 2, diga bem forte: é uma grande multidão. Diga mais forte: é uma grande multidão. Detalhe, o texto vai dizer que já estão em En-Gedi. Diga, En-Gedi. Se a luta é pequena, não teme. Se a luta é pequena, não nos causa medo. Já enfrentamos várias. O problema é que quem avisou Josafá disse: é uma grande peleja. E eles já estão em En-Gedi. Na geografia bíblica, eles estão tão próximos que não dá tempo de chamar o exército. O que eu quero dizer com isso? Que quando a luta é grande demais e já está tão perto, a sua habilidade humana não é mais necessária. Por quê? Fugiu do controle. E quando foge do controle, o que eu devo fazer? Não dá tempo de ir no WhatsApp desabafar. Não dá tempo de chorar lá no Facebook. Josafá nos ensina 4 coisas diante das adversidades e provações. Vou repetir de novo. 4 lições Josafá nos ensina diante das adversidades. A primeira delas, diz o texto, ele buscou ao Senhor. Buscar ao Senhor não significa colocar o seu nome no caderno do ciclo de oração e pedir para as irmãs orar. Buscar ao Senhor não significa colocar no grupo de oração do WhatsApp: ore por mim. O termo buscar aqui tem uma conotação de alguém que saiu para caçar e este caçador só vai voltar para sua casa com a caça. Buscar ao Senhor significa: eu vou sair para buscar, mas não vou voltar vazio e olhar para os olhos dos meus filhos e da minha esposa e dizer para elas que eu não tenho uma resposta. Buscar significa: vou dobrar o meu joelho, eu só se levanto quando Deus responder. Mas como eu devo buscar ao Senhor? Não é com orações repetitivas, não é com decoros religiosos. Buscar ao Senhor é deixar o coração falar por você. Buscar ao Senhor não é só com os lábios, é buscar de todo o coração, e o céu vai se abrir para o teu povo. Primeiro ponto, diga: buscou o Senhor. Segundo ponto,
Isso já está em extinção em nossos dias. Josafá apregoou um jejum. O pecado que mais atrapalha os cristãos a jejuar no dia de hoje é o pecado de glutonaria. Parece que essa palavra causa um desconforto na igreja, porque ninguém fala dela. Mas o número de crentes que praticam a glutonaria é muito grande. A nossa igreja acaba se tornando inchada. Mas quando Deus quer uma igreja leve. Jejuar não significa barganhar com Deus. O que é o jejum? O jejum não é sacrifício, porque sacrifício foi na cruz. Quando você jejua, não vem com os olhos tristes, pálido, dizendo, estou num sacrifício aqui. Sacrifício foi o que Cristo fez. Jejum não é sacrifício, jejum é disciplina de uma vida cristã. E como é o jejum? O jejum eu não faço para Deus me dar algo. Jejum é se abster do alimento sólido, do líquido, por um tempo determinado, e que durante este período eu tenha comunhão com meu Senhor. E quando acabar o jejum, não adianta você comer aquilo que você deixou o dia todo de uma vez só. Isso é glutonaria. Então como é o jejum? É simples. É mostrar para a carne que o meu espírito prevalece aqui dentro. Eu não estou conseguindo jejuar. A resposta essa noite é: a carne está prevalecendo contra o espírito. Apregoar o jejum significa mostrar para a carne que ela deve se colocar no lugar dela. Porque em grandes pelejas e lutas, eu preciso estar em jejum, em espírito. Porque só quem anda em espírito pode compreender as coisas dos campos espirituais. Só quem anda em espírito tem ouvido sensível a ouvir a voz de Deus. Só quem anda em espírito tem intimidade com Deus que é espírito. Oh glória! Está saindo um pouco glória, porque jejum está difícil hoje. A carne não está deixando, mas quem anda em espírito está glorificando e entendendo o que Deus quer dizer à tua igreja. Diante das adversidades, ele buscou o Senhor. Diante das adversidades, ele apregoou um jejum. Diante das adversidades, o texto vai dizer, ele buscou o socorro do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, está todo mundo apavorado. Quando a luta é grande demais, a adversidade fugiu do meu e do seu controle, nós ficamos apavorados. Você fala com o vizinho, você manda mensagem para alguém, você busca recursos humanos, você vai no Google. Ah, é uma doença, você vai no Google. Ah, mas alguém trouxe uma má notícia e eu não sei o que eu faço, se apavora, liga para todo mundo. Josafá está ensinando o seguinte: nós não vamos abrir mão de recursos humanos, mas a nossa primeira prioridade é o recurso do céu. Você pode levar os seus olhos para os montes e buscar socorro nos montes, mas o Senhor está dizendo para você buscar ao Senhor e olhar para Ele, que fez os céus e a terra, socorro presente no dia da angústia. Isaías, ele estava apavorado junto com o povo. E por quê? Porque quando o monarca morre, as outras nações poderiam invadir Jerusalém. O exército está abalado, o rei morreu. Só que Isaías, ele olha para cima, e quando ele olha para cima, ele vê um trono. Quando ele vê um trono, ele vê Deus assentado no trono. O que Deus está ensinando é: vocês podem se desesperar, mas eu não me desespero em cima do seu desespero. Fugiu do teu controle, mas eu estou assentado. Por que estou assentado? Porque não fugiu do meu controle. Ele não perdeu o domínio da tua vida.
Ele não perdeu o domínio da tua casa. Ele não perdeu o domínio dessa grande luta. Arai, amanda, sou que manda. Oh, glória. Ele não perdeu o domínio. Ele não perdeu o controle. As rédeas e o controle da história ainda estão na mão dele. Aleluia. Ele buscou o Senhor, ele apregoou o jejum e ele buscou socorro em Deus. Mas o texto vai dizer: e Josafá estava de pé diante da congregação. Quarto ponto: não baixe a cabeça. Quarto ponto: não entra no quarto e se dope de calmantes. Quarto ponto: não entre no quarto pedindo a morte, depressivos. Permaneça de pé. Não, pregador, mas você não está entendendo a minha luta, a minha causa. O senhor veio de Campinas, o senhor não conhece a minha história, você não está entendendo. Eu não estou dizendo aqui para você uma receita de autoajuda. Não estou dizendo para você que eu procurei no Google 3 receitas para tirar você da luta. Eu estou dizendo que Josafá, no meio de uma grande prova, de uma grande peleja, ele permaneceu de pé. E estar de pé é estar na condição de ouvir Deus. Estou no cativeiro babilônico, às margens do rio Quebar, fazendo barro todo dia. O espírito que estava no meio das rodas dos querubins disse: Ezequiel, coloca-se de pé, porque eu falarei contigo. Irmãos e irmãs que estão aqui essa noite, no meio da prova, coragem. No meio da luta, de pé, porque Deus vai falar contigo. Estar de pé é estar na condição de ouvir Deus, mas de mostrar para o povo que está aí fora que o crente não se abala, porque o Senhor é o rochedo, é a rocha eterna, inabalável. Diga: buscou o Senhor. Diga: pregoou um jejum. Diga: buscou socorro no Senhor. Diga: precisa estar de pé. Bata no peito e diga: precisa estar de pé. Preciso da sua atenção agora. Josafá vai orar. E quando Josafá vai orar, quais as lições que nós aprendemos na oração de Josafá? Quem está com a sua Bíblia aberta, verso 6. E disse Josafá em oração: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa resistir. Primeiro ponto que nós aprendemos na oração de Josafá: eu reconheço que só em Deus há força. O que isso quer nos ensinar é que o exército pode ser muito grande, a luta pode ter saído do meu controle, e quando eu olho para dentro de mim, eu não encontro força, mas não há força em você, porque o poder de Deus que se sobressai sobre reinos, o poder de Deus que esta peleja não poderá resistir, o poder de Deus se aperfeiçoa em tuas fraquezas. Segundo ponto que nós aprendemos na oração de Josafá, verso 7. Porventura o nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante do povo de Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, o seu amigo? Josafá recorre na oração a Deus, fazendo Deus lembrar, e Deus não esquece. Não, mas alguns pontos na Bíblia diz: e Deus se lembrou de Noé, e Deus se lembrou de Abraão. Isso é chamado na Bíblia de antropopatismo, ou seja, é dar a Deus sentimentos que pertencem ao homem. Deus não esquece. O tempo está no controle daquele que é fora do tempo. Ele conhece a tua história antes de te criar.
Ele já sabia que você estaria aqui essa noite, reconhecendo que só há força nele. Mas o pai gosta quando o filho se lembra de suas promessas. Josafá, quando recorre a Abraão, ele está dizendo: o Abraão era teu amigo, e o Senhor prometeu para Abraão que iria cuidar do seu povo. Primeiro ponto na oração que nós aprendemos é reconhecer que em Deus há poder e só nele há força. Segundo ponto que nós aprendemos: as promessas de Deus estão de pé em nossa vida. Ele não perdeu você de vista. Ele não esqueceu das promessas que Ele fez em sua vida. Passe o que passar, se agarre nas promessas e elas vão segurar você nesta luta. Glória. Versos 9. Terceiro ponto na oração de Josafá: se algum mal nos sobrevier, isso é lindo, espada, juízo, peste, fome, mesmo assim, nós nos apresentaremos diante da tua casa, e o texto vai dizer: pois teu nome está na casa. E nós vamos clamar a ti, e sabemos que o Senhor vai ouvir. Olhem para cá. Neste terceiro ponto, no versículo 9, me lembra um apóstolo. Não sei se você se lembrou de Romanos. Romanos 8. Lembra quando Paulo diz: nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem juízo, nada neste mundo, temporal e atemporal, pode me separar do teu amor. Até parece que Paulo, quando escreve, se lembra da oração de Josafá. Se no primeiro ponto da oração de Josafá nos ensina que só em Deus há força, e o segundo ponto, não devemos esquecer das promessas, o terceiro ponto nos faz acalmar diante da tormenta. E por que acalmar? Porque eu sei de uma coisa: nem morte, nem fome, nem espada, nem juízo, nem potestade, nem anjo, nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Nele há força, as promessas permeiam a tua vida, mas o amor de Deus vai vir de encontro à tua vida, e nada vai nos separar do teu amor. Como eu provo este amor? Josafá disse: na casa do Senhor. Tem gente que por causa da luta e da provação acha mais viável não vir no culto. Tem gente que liga e diz: não vou no culto. E por que você não vai? Está tão difícil. É só aqui dentro da casa que Josafá disse que o nome dele está. E se o nome dele está aqui na casa, é aqui o seu socorro, é aqui tua resposta, é aqui a tua força, é até aqui o teu refrigério, é aqui que ele vai cicatrizar as tuas feridas. É na casa do Senhor, é na casa do Senhor. O nome dele está na casa, Josafá está dizendo. E o nome dele está aqui na casa, porque eu posso sentir a presença dele essa noite. Versos 12. Versos 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força, perante essa grande multidão que vem contra nós. Saberemos nós o que faremos? Não importa. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Se você tirar os olhos do autor e consumador da fé, você erra o caminho. Se você estiver essa noite tão longe de Deus, ao ponto que você não pode o encontrar, o Pai continua no portão, olhando para o horizonte, no mesmo lugar, todos os dias, esperando você voltar. Não me fale essa noite que você não conhece o caminho de volta, porque o caminho não mudou. O Pai é Deus,
Eu sou o pródigo. E qual é o caminho de volta para casa? O único caminho, a verdade e a vida. Se você está tão longe por causa da grande peleja, que fugiu do teu controle, o caminho é o mesmo. E ele não saiu do mesmo lugar, esperando você voltar para te abraçar. Onde estão colocados os nossos olhos? Nos homens que erram? Aonde estão postos os teus olhos? Na prosperidade dos ímpios como Asaf? No opróbrio de Jerusalém como Abacuque? Que os nossos olhos essa noite permaneçam sempre nele, sempre nele, sempre nele, sempre nele, sempre nele. Araba sore que mancho, ará sore que mandará. Os nossos olhos devem estar nele. Olhem para cá, pregador. O meu esposo não ora. Meus filhos não oram. A igreja não ora. O departamento que eu cuido não ora. Lições de Josafá. Versos 13, ele se levanta da oração. E todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Eu não posso pedir e te cobrar para orar. Josafá não chamou ninguém. Ele fez. Quando você faz, pode ter certeza, quando você se levantar, sua casa, o departamento, os teus filhos, os velhos, os jovens, as crianças estarão de pé, porque a tua oração move pessoas, a tua oração influencia pessoas, a tua oração pode mover o lugar que você está. Deixa eu dizer algo aqui para você. A tua oração pode não mover Pedro, mas pode mover um anjo para ir ao encontro dele. Quando Pedro e João estavam na prisão, eles oraram e moveu a prisão. A tua oração move o lugar e colocam as coisas em seus devidos lugares. Mas a luta está grande debaixo de varas de lictores. Estamos aprisionados. O que vamos fazer, Silas? Quando nada mais resta, ore. Quando nada mais resta em recursos humanos, ore. Quem gera com propósitos tem vida de oração diante do altar. Olhe para cá. Não tenho forças para orar, ele sabe. Não tenho vontade, ele sabe a causa. Mas quando você não tiver forças, só dobre o joelho. Mesmo que trepide os seus lábios, e tua alma fale por ti como Ana, Ele vai gerar em você milagres, Ele vai mover a tua casa, Ele vai restaurar aquilo que para você é impossível. A igreja só voltará a enxugar lágrimas dos olhos quando for uma igreja de oração. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Um joelho de uma mãe busca os filhos das profundezas das trevas. A oração de um homem move a tua causa. Oh, glória! Deus está colocando pessoas de pé aqui essa noite. Não, mas é culto de doutrina. Ele está alinhando os ponteiros para te colocar de pé essa noite.
A presença do Espírito tomou posse da minha vida. Estou sentindo a presença. E debaixo da presença do Espírito, e no nome de Jesus, receba a cura essa noite em nome de Jesus. Debaixo da presença do Espírito, pela autoridade do nome de Jesus, seja renovado agora em nome de Jesus. Estou ouvindo línguas estranhas essa noite. Ele quer renovar a tua vida. Estou ouvindo barulho de línguas estranhas essa noite. Sinta a presença do Espírito da verdade. Vou dar 1 minuto para você adorar. 1 minuto para você falar com Ele. Chore. Fale em línguas estranhas. Suba o nível essa noite da tua adoração. Glória. Enquanto você adora, Ele cuida dos teus. Enquanto você adora, Ele alcança o que você não alcança. Aleluia. 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 Olhem para cá. No versos 13, ele se levantou da oração. Só que no versículo 14, se levantou um profeta para trazer a resposta. Só que quando você lê um versículo e lê o versículo seguinte, você acha que o tempo de um versículo para o outro é o mesmo tempo que você demorou para ler. Segundo a história, do versículo 13 ao 14, se passaram mais ou menos 8 meses. Ninguém sabe o porquê essa grande peleja não foi executada naquele mesmo dia. Deus pode, neste momento, enquanto nós estamos aqui, estar colocando barreiras para o inimigo não avançar. Só que dentro destes 8 meses, o povo não se esqueceu de Deus. Os Salmos de número 83, depois você lê em casa, é os salmos que os levitas fizeram no intervalo do versículo 13 ao 14. O que este texto quer nos ensinar, e é culto de ensino, é que pode passar 8 meses, pode se passar 1 ano, pode passar 5 anos, pode passar 3 dias. A oração do povo era: Senhor, não te cales, não te silencie ao nosso respeito. Mas mesmo Deus no silêncio, eles não deixaram de adorar a Deus. Não importa quanto tempo, não importa o que está passando, mesmo no silêncio de Deus, reage, reage, reage. Coragem neste tempo, coragem neste tempo, coragem neste tempo. É tempo de adorar a Deus, mesmo em meio ao silêncio. A resposta de Deus, ela veio. E qual é a resposta de Deus? Versos 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Olhem para cá. Ele se levantou e disse o seguinte: a peleja não é mais sua. Vou dizer de novo. A peleja não é mais sua. Ficai parados e vocês vão ver o que eu vou fazer. Quando veio a resposta, acalmou o coração de Josafá, acalmou o coração do povo. Só que agora vem algo surpreendente. São coisas que a teologia não explica. São coisas que Deus faz fora da nossa caixinha de conhecimento, do nosso pacote de experiência. Tem coisas que Deus não vai explicar, mas tem coisas que cabe a nós somente obedecer.
Diga o quê? Ele vai dizer o seguinte: nesta batalha, vocês não vão ter que pelejar. Glória a Deus. Mas o versos 16 não sairia glória a Deus na congregação dos levitas. Amanhã, vocês vão descer entre eles. Eis que sobem da ladeira de Ziz, e vocês vão achá-los no fim do vale, diante do deserto. A pergunta aqui essa noite é: por que Deus nos leva para o fim do vale e no deserto, se Ele já disse que a vitória é dele? Talvez nós fazemos essa pergunta. Por que Deus nos leva no fim do vale e no deserto? Eu lembro quando os inimigos de Israel com Ben-Hadad vieram invadir o reino do norte, e o rei era Acabe. E Acabe buscou ao Senhor naquela ocasião, e o Senhor deu vitória para Acabe e o povo de Israel nos montes. O exército que perdeu a batalha nos montes disseram para o rei da Síria, Ben-Hadad: o Deus deste povo é Deus do monte. Mas se nós enfrentarmos eles nos vale, nós vencemos a batalha, porque o Deus de Israel é Deus do monte. Se levanta um profeta e diz: Acabe, os inimigos estão dizendo que o nosso Deus é Deus do monte. Pode descer para o vale, porque nós vamos ensinar este povo que Deus é Deus do monte e Deus do vale. O teu Deus é Deus do monte e Deus do vale. Você está no vale, Ele é Deus do vale. Tu está no deserto, Ele é Deus do deserto. Está no monte, Ele é Deus do monte. Ele é Deus em qualquer adversidade. Deus do monte, Deus do vale, Ele é Deus. Oh, glória! Pergunta bem forte: por que Deus nos leva para o vale? Você não precisa fazer nada. Deus disse: desça no fim do vale, ficai parados e vede com teus olhos o que eu irei fazer. Deus só nos leva para o vale para mostrar a grandeza do teu nome, do teu poder. Porque se é no monte, eu posso dizer, foi minha experiência. Se é no monte, eu posso dizer, conheço, eu sei como funciona, eu conheço Deus. Então Ele diz, vai para o vale, só para mostrar quem é você na insignificância e quem sou eu em minha grandeza. Quem é você na tua pequenez e quem é um Deus tão grande que preenche os céus e a terra. Você não vai morrer neste vale, você não vai se desgastar neste vale. Ficai parado e Ele pelejará por você. Só que eles tinham que fazer algo no vale. Pergunte o que bem forte? Louvaram. Quando você adora no vale, Josafá olhou para o povo e disse, e os céus me trouxe aqui para te dizer, crede em Deus, crede em seus profetas, e prosperareis, e estareis seguro. Quer segurança, não é no profeta a tua segurança, mas é na palavra de Deus que vem por meio dele. Não existe grandes pregadores, existem grandes mensagens. Porque nós só somos um cano. E cano, ele usa o cano que ele quiser. O segredo está na água. A água que te faz ser seguro. A água que te mantém de pé. É esta água que te faz prosperar. É esta água que está jorrando essa noite dizendo, o Senhor é o teu Deus neste vale. Oh! Todos eles foram desbaratados no meio do vale. Eles venceram a batalha. Só que tem um detalhe aqui. E eu vou embora dizendo isso, estou indo quase para a conclusão. Eu tenho alguns minutos. Se eu encerrasse aqui, você já aprendeu 4 lições diante da adversidade.
Isso aqui é ensino. Primeiro, aprendeu a buscar ao Senhor. E só volta para casa com a resposta. Apregoar um jejum. Mostrar para a carne que meu espírito prevalece na adversidade. Buscar socorro em Deus. Porque o meu socorro vem do Senhor que fez céus e terra. E estar de pé. Não dentro de um quarto acabado, depressivo, debaixo de remédios, dopado de calmantes. Mas estar de pé para escutar a voz do teu Deus. Aprendemos algumas lições na oração de Josafá. Aprendemos que Deus é Deus que nos leva no vale e no deserto e nos dá vitória quando nós adoramos. Aprendemos. Só que eu não poderia dizer só isso aqui essa noite. A vida de grandes homens de Deus e de grandes mulheres foram marcadas por altos e por baixos. Um dia nós podemos estar no Monte da Transfiguração, no meio de Moisés e Elias e o Cristo glorificado. Mas no mesmo dia nós podemos descer do monte e no vale do pé do monte, se deparar com a incredulidade e com o menino endemoniado e possesso e um pai que não crê. Um dia você pode se deparar com grandes vitórias. Outro dia você pode se deparar em momentos em que só a voz de Deus pode te direcionar. Senão ele quebra o teu navio. Há dias em que você vai pregar grandes mensagens. Há dias que você vai pregar e não vai sair nada. Mas Deus é Deus das grandes mensagens. Mas quando não houver uma grande mensagem, Ele é o Deus que te ensina o caminho para elas. Há momentos que o casamento está a mil maravilhas. Foto no Facebook, presentes. Há momentos de desabafos, de conflitos dentro de casa. A vida de um cristão é de altos e de baixos. Josafá, um homem piedoso, um homem de oração, um homem que teve seus erros em alianças com os ímpios. Mas depois de grandes vitórias, devemos vigiar. Nós temos a tendência de, depois de vitórias, se acomodar, relaxar, soltar um pouco, tirar um pouco de nossas mãos. É aqui que nós comprometemos o nosso ministério, o nosso casamento, as lições para nossos filhos. Josafá se esqueceu do vale, se esqueceu do que Deus fez. E o texto que nós lemos no capítulo 20, no versos 37, é o mesmo texto que aparece em 2 Reis, capítulo de número 22, depois você lê em casa, versos 49. O que ele fez? Se aliou com o filho de Acabe. Já enfrentou essas lutas uma vez. Está enfrentando novamente. Ele fez uma aliança com Acasias. E o texto em 2 Reis 22, ele é mais detalhado. Josafá comprou navios. E quando ele compra os navios, ele resolve ir em uma embarcação dentro desses navios para buscar algo que só é revelado em 2 Reis 22, ouro em Ofir. Ele queria buscar riquezas, enquanto deveria estar buscando Deus. Está buscando coisas que são passageiras, enquanto deveria estar apegado às eternas. Só que o texto vai dizer que quando ele entrou nesse navio, no meio da embarcação, Deus quebrou os navios. Não me pergunte como Deus quebrou, o texto não fala. Mas Deus quebrou os navios. Segundo o Reino Unido, em toda a história houve 3.000 naufrágios. Quantos mil? Em oceanos. Eu vou te dar 3 causas. A primeira, causas diretas, perfuração no casco. Sabe por que o casco do nosso navio perfura?
E nós naufragamos por vezes na fé, porque no casco não pode ter brecha. Se tiver brecha aí dentro, é propício o navio vir a pique. Homens e mulheres naufragaram na fé, porque deixaram brechas. Quando Neemias reconstruiu os muros, não houve brechas. Não deixe brechas na tua vida. A palavra e a doutrina ainda é segura para tampar as brechas para o inimigo. Quando Noé constrói a arca, a madeira era madeira de cipestre. Detalhe, o texto vai dizer que colocaram nela betume. Betume é piche, é cancerígena. No original não é betume. No original é uma planta. Aquela planta que crianças usam e dela sai a tinta para fazer tatuagens de rena. A planta é rena. Esta planta foi usada. Essa planta cheira agradável. Porque muitos animais dentro da embarcação, o cheiro poderia ser insuportável. Ela cheira um cheiro suave. E ela não é cancerígena, pelo contrário. Ela é antibacteriana. Se você quer que sua embarcação chegue na eternidade, revista o teu barco com o cheiro suave de Cristo. E com a santidade que não permite o pecado, que faz como as bactérias, contaminam o ambiente do lado de dentro. Detalhe, a madeira de cipestre, quando ela em contato com a água entra, mais forte e resistente ela fica. Se na tua vida, a madeira do lado de fora for preservada pelo Espírito Santo e pela palavra, quando entrar em contato com as provações, mais resistente você fica para a glória de Deus. Segundo ponto que faz Deus quebrar teu navio, a instabilidade, desequilíbrio do piloto pode levar você a direções contrárias da onde Deus quer que você chegue. Instabilidade é desequilíbrio. Desequilíbrio em gastar, comprar muito. Desequilíbrio no cartão de crédito. Desequilíbrio no comer. Desequilíbrio em tudo o que faz exageradamente. Deus está dizendo, pessoas que não mantêm o domínio próprio, não mantêm equilíbrio estável na vida cristã, pode comprometer a sua embarcação e seguir para caminhos como fez Jonas. Sabe por que a tempestade veio na embarcação que estava Jonas? Porque tinha o peso de um obreiro no fundo da embarcação dormindo no sono da irresponsabilidade. Quem você está levando dentro da sua embarcação? A terceira causa, diga, causa meteorológica. Tem tempestades que vêm. É Deus querendo quebrar o teu barco. Porque tem coisas dentro dele que já era para você ter lançado para o lado de fora. Qual é o Jonas que nós estamos carregando dentro da embarcação? O que nós estamos buscando? Quais águas nós estamos deixando nos levar? Se Jonas estiver dentro do barco, há tempestades inevitáveis. Mas se Jesus estiver no barco, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. A embarcação de Paulo em Atos 27 sofreu cataclismas meteorológicos. Quebrou o barco de Paulo, mas não quebrou para punir Paulo. É porque Paulo embarcou como prisioneiro. Mas quando quebrou o navio, Paulo assumiu o controle da embarcação e já era o piloto. Tem tempestades que vêm em nosso favor. Quando o vento euroaquilão vier e o seu barco começar a quebrar e você estiver na direção certa, se acalme. Essa tempestade vai tirar você do lugar que você está e colocar você no centro da vontade de onde Ele quer.
Mas e se você veio aqui essa noite e está na direção errada, buscando como Josafá o que não era para buscar, porque depois de grandes vitórias nós nos acomodamos. Fica tranquilo, Deus vai quebrar teu barco. Mas detalhe, Ele quebra o teu barco, mas Ele não perde o teu Josafá de vista. Pode ser que a palavra quebrou o teu barco hoje à noite, mas é por amor à tua alma. Ele não te perdeu de vista. Ele não te perdeu ao ponto de quebrar o teu barco, mas te trazer aqui essa noite para te colocar de pé e ouvir a voz do teu Deus. Quantos creem nessa palavra?